Hoje vamos falar sobre inclusão, cidadania e políticas públicas que garantem direitos às pessoas com deficiência e aos seus cuidadores. São histórias, dados e conquistas que revelam o esforço de Minas Gerais para construir uma sociedade mais justa, acessível e igualitária. Fique com a gente. Eu sou Gisele Antonioli e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos aqui no Parlamento Mineiro. A palavra inclusão vem do latim includere, que significa colocar alguém dentro de um espaço, entrar em um lugar antes fechado. Mas na prática, inclusão é muito mais que isso. É a participação ativa da sociedade para derrubar barreiras físicas, sociais e estruturais. É acolher com respeito pessoas que historicamente foram deixadas de fora. Inclusão é garantir oportunidades iguais de acesso a direitos, serviços e à vida em diferentes espaços. No Brasil, a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que completou 10 anos, aponta 6 tipos de barreiras que ainda limitam a participação social. Elas estão nas ruas, nos espaços públicos, nas construções, nos transportes, na comunicação, na tecnologia e, principalmente, nas atitudes. Quando essas barreiras não são superadas, o resultado é a desigualdade. Uma política de inclusão, de conscientização, ela funciona bem mais quando a gente tem aí ferramentas que são sólidas. Por exemplo, quais vão ser as formas de conscientização? Isso é muito importante. Então, porque a conscientização em si, ela vai acontecendo por meio da informação, né? Mas para essa concretização, eu acho que é interessante políticas públicas que se voltem a pessoas mais especializadas a cuidar e a ensinar a cuidar, né? E o cuidador não é só os responsáveis, os cuidadores somos todos nós, né? A gente fala, né, que a responsabilidade da criança é de toda a aldeia. Então, assim, se o nosso futuro ele depende aí das nossas crianças de uma forma geral, a humanidade em si, a gente precisa levar em consideração que as pessoas têm que estar capacitadas para lidar com essas diferenças, né? O censo de 2022 mostrou um retrato importante do Brasil. São 14 milhões e 400 mil pessoas com deficiência. Isso equivale a 7,3% da população com 2 ou mais anos. Os dados foram divulgados em 2025 pelo IBGE e pela primeira vez incluíram informações específicas sobre pessoas com transtorno do espectro autista. Quase 2,5 milhões de brasileiros declararam ter esse diagnóstico. O levantamento também revelou que 2% da população com 2 anos ou mais convivem com 2 ou mais deficiências ao mesmo tempo. As deficiências mais comuns no país são dificuldades para enxergar, para andar, para pegar e manusear objetos pequenos, deficiência intelectual ou mental e dificuldade na audição. O estudo também mostrou que o número de mulheres com deficiência é maior que o de homens nesta condição. A Organização Mundial da Saúde estima que 1 em cada 6 pessoas no mundo vive com algum tipo de deficiência significativa. A agência especializada em saúde da ONU defende que pessoas com deficiência tenham garantido o mesmo direito ao mais alto padrão de cuidado em saúde que qualquer outra pessoa. Apesar dos avanços, a OMS alerta: ainda estamos longe de concretizar esse direito. Muitas pessoas com deficiência continuam a morrer mais cedo, enfrentam saúde mais precária e vivem com mais limitações no dia a dia. Os desafios vão além das barreiras físicas. Eles afetam o acesso ao trabalho, a inclusão social e a educação. Segundo o Censo Brasileiro de 2022, a taxa de analfabetismo entre pessoas com deficiência de 15 anos ou mais é 4 vezes maior que a de pessoas sem deficiência. Entre os brasileiros com 25 anos ou mais, 63,1% das pessoas com deficiência não tinham instrução ou não concluíram o ensino fundamental, proporção quase 2 vezes maior que a da população sem deficiência. No ensino superior, a diferença também é marcante. Apenas 7,4% das pessoas com deficiência chegaram à universidade,
contra 19,5% das que não têm deficiência. Números que revelam a urgência de políticas públicas mais eficazes para garantir inclusão, cidadania e igualdade de oportunidades. A palavra é essa mesmo, acolhimento. Porque se você acolher, você vai transformar a realidade do dia a dia, não só da pessoa com deficiência, mas de toda a família que está em volta de tudo isso, que faz esse trabalho. E nós temos que mudar essa visão, porque é um dado muito importante. 25% da população brasileira tem um tipo de deficiência. Olha que número grande. Você, quando olha para o lado no dia a dia, você não imagina que seja tanto, esse número seja tão forte. É a realidade. Políticas públicas são fundamentais para assegurar direitos e oportunidades. Elas promovem cidadania plena, asseguram direitos civis, políticos, econômicos e sociais e combatem desigualdades e preconceitos. São ações que possibilitam acesso universal a serviços e recursos essenciais para a participação na sociedade. Além da inclusão social e da cidadania, as políticas públicas atuam para garantir acesso integral à saúde pelo SUS, educação de qualidade, inclusão profissional, acessibilidade plena, suporte por meio da assistência social e o combate firme à discriminação e ao preconceito. Tudo isso para construir uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária. Eu queria pedir para as pessoas que estão vendo, que estão participando, que estão vendo, que olhasse para as pessoas atípicas, para as pessoas com deficiência com um olhar menos capacitista. Eles são pessoas com muitas capacidades, com muitas qualidades e que têm muito a nos oferecer. E todas as vezes que você passar por um lugar onde a inclusão não exista, seja você o primeiro a fazer essa inclusão acontecer. Se cada um de nós tiver esta atitude inclusiva, e inclusivo não é, ai que dó, ai vou fazer por ele, não. Mas é entender que todo mundo tem uma capacidade imensa, a gente vai conseguir caminhar muito. Cuidar da saúde e da assistência pública, proteger e garantir os direitos das pessoas com deficiência é dever da União, dos estados e dos municípios. A Constituição Mineira de 1989 estabeleceu diretrizes claras e exigiu ação positiva do Estado para implementar políticas e alcançar objetivos sociais. A partir daí, o Parlamento Mineiro passou a elaborar e aprovar leis que asseguram a participação efetiva das pessoas com deficiência na vida pública e cultural. Veja alguns passos importantes. Em julho de 1995, Minas Gerais reservou 10% dos cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência. Em janeiro de 2000, uma lei definiu o conceito de pessoa com deficiência para a concessão de benefícios, reconhecendo a deficiência como parte da diversidade humana e o ambiente como responsável pelas barreiras. Essa norma foi atualizada em 2025, incluindo nesse rol as pessoas com Alzheimer. Ainda em 2000, foi instituída a Política Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e criado o Conselho Estadual de Defesa desses Direitos. São conquistas que mostram a responsabilidade do Estado com a inclusão, a cidadania e a dignidade. Assim como a sociedade evolui, a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência também é constantemente aprimorada. A última atualização foi concluída em julho de 2025, com a entrada em vigor de uma lei elaborada, discutida e aprovada aqui na Assembleia Legislativa. Essa norma ampliou os objetivos e fortaleceu a proteção das pessoas com deficiência contra toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, opressão e tratamento desumano ou degradante. Além disso, aumentou as áreas de promoção da inclusão social, que agora englobam saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, lazer e trabalho. Mais um passo importante para garantir cidadania plena e construir uma sociedade mais justa e inclusiva.
Algumas deficiências são invisíveis e nem sempre são compreendidas com um simples contato. As chamadas deficiências ocultas são transtornos como o do espectro autista, a do déficit de atenção e hiperatividade, ansiedade, depressão, esclerose múltipla, fibromialgia, diabetes, epilepsia e deficiência auditiva, entre outros. Elas dificultam o dia a dia das pessoas, que podem não ter suas necessidades reconhecidas. Para garantir a inclusão social, Minas Gerais passou a ter regras, como a concessão e o uso de um cordão específico de girassóis para facilitar essa identificação. Vamos ver agora uma matéria feita aqui na TV Assembleia pela jornalista Fernanda Velar sobre essa nova lei. O cordão de girassóis foi criado na Inglaterra em 2016, como forma de garantir inclusão, respeito e compreensão às pessoas com deficiências ocultas. Além do autismo, são exemplos dessas deficiências: o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, doenças crônicas como diabetes, dificuldades de aprendizagem e doenças mentais como depressão e esquizofrenia. No Brasil, o cordão é reconhecido nacionalmente desde 2023. De acordo com a norma, o símbolo não é obrigatório e também não prejudica o exercício de direitos já garantidos. A legislação ressalta que a pessoa que utilizar o colar não fica isenta de apresentar documentos que comprovem a deficiência, caso isso seja solicitado. Fruto de um projeto do deputado professor Wendel Mesquita, a lei também estabelece que o Estado conscientize a população sobre a importância do uso do cordão. E no fim de 2025, a Assembleia aprovou uma política estadual de atenção, apoio e orientação aos responsáveis por pessoas atípicas, aquelas que precisam de cuidados contínuos devido a deficiências, transtornos ou condições incapacitantes. Entre os principais objetivos estão melhorar a qualidade de vida dos cuidadores, fortalecer redes de apoio, combater o preconceito e garantir acesso a serviços de saúde, educação e assistência social. A lei também prevê ações de informação para a sociedade, formação de profissionais da rede pública e a possibilidade de criação de uma carteira de identificação para os responsáveis, assegurando direitos e o reconhecimento oficial. Com essa medida, Minas Gerais busca valorizar quem dedica sua vida ao cuidado e promover inclusão e dignidade para milhares de famílias. Esses pais irresponsáveis pelas crianças, eles também precisam ter a prioridade, porque ao mesmo tempo que eles estão também com uma sobrecarga mental e psicológica muito grande, né, física, eles muitas vezes têm que levar a criança nas suas consultas, nos seus atendimentos. Então, do projeto em si, eu acho muito interessante falar sobre essa prioridade para o acompanhante, para o familiar que está ali, né, em conjunto. Por quê? Porque ele, na verdade, ele necessita da prioridade a partir do momento em que ele está, na maioria das vezes, acompanhado pela pessoa neurodivergente, ou então ele está ali apressado para estar com ele. Então, é uma coisa que é real. E a gente perceber que existem leis e projetos de lei que tendem a olhar isso é interessante, porque está acompanhando realmente a realidade, né? O deputado Zé Guilherme, autor do projeto que deu origem à lei, comentou o avanço. Uma mãe que tem que abrir mão de tudo, ela tem que cuidar de uma criança com deficiência. A criança hoje tem leis que as protegem, de inclusão, de prioridade, né, no atendimento, na saúde, no banco, no comércio. Mas e a mãe? A mãe não tem. Quem cuida? E essa criança precisa 100%, 24 horas por dia, do auxílio do cuidador, da mãe, do avô, seja lá quem está cuidando. E esse cuidador não tem proteção nenhuma da lei. É uma lei que é pioneira no Brasil. No Brasil não existe estado nenhum que atentou para esse grande problema, que é o dia a dia de uma família com uma pessoa com deficiência, os transtornos que ela traz, nos mínimos detalhes. Na chegada do banco, o atendimento prioritário, o deficiente tem, mas o cuidador não tem. Então, olha que começa a ter uma dificuldade enorme. E várias famílias nos relatam isso, dessa dificuldade no dia a dia. Um estacionamento, não tem, né? Então, a proteção social, que a grande maioria das pessoas com deficiência vem de um nível baixo, de uma dificuldade financeira enorme.
Então, nessa nossa vivência, nessa nossa caminhada do dia a dia das famílias, de onde veio essa ideia de criar também em Minas Gerais uma lei que proteja também o cuidador. Uma oportunidade de inclusão mobilizou muita gente em Belo Horizonte. Mais de 1.000 inscritos participaram da segunda corrida e caminhada da Assembleia em 2025. Alguns caminharam, outros correram distâncias que variam entre 2, 5, 10 quilômetros. Instituições como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte, Corre Pra Ver e Pernas de Aluguel trouxeram seus atletas, que mostraram a alegria e a capacidade de pessoas com deficiência. Ao lado de guias, voluntários, parentes e amigos, os corredores mostraram que todo mundo tem direito de pertencer e de vencer obstáculos em ambientes que respeitam a diversidade e garantem a participação de todos. Vamos ver trecho da reportagem que Maria Cláudia Barreto fez na caminhada da Assembleia. Regina era judoca paralímpica até 2022, quando trocou os tatames pelas corridas de rua. Desde então, já participou de várias competições, entre elas 3 voltas internacionais da Pampulha. Esta é a segunda vez que ela faz a corrida da Assembleia, sempre acompanhada da guia Raquel. É muito bom ter essa demonstração que a pessoa com deficiência pode correr, pode caminhar, pode fazer o que for. Então, através dessa corrida, as pessoas vão ver que a pessoa com deficiência, ela está aí correndo, andando. Outro empolgado com as corridas de rua é o Matheus, que também gosta de socializar nos eventos. Muito bom, porque a corrida é muito legal para mim. E eu cheguei em casa, vamos correr. Vou correr, eu preciso correr. Colegas, amigos, as pessoas tá aqui. Magno é coordenador em Belo Horizonte do Pernas de Aluguel, grupo de voluntários que conduzem pessoas com deficiência em corridas de rua. É muito importante esse projeto, porque a gente está proporcionando uma alegria e a inclusão para que todos vejam e reconheçam a capacidade do PCD. A Flávia é a presidente do Corre Pra Ver, entidade que conecta guias voluntários a pessoas com deficiência visual. Ela ressalta a importância da corrida da Assembleia no calendário de eventos esportivos. A Assembleia, com a divulgação, mídia, nos pontos de ônibus, na televisão, nas rádios, nas mídias sociais, está trazendo para a gente uma maior visibilidade. Desde o ano passado, o Corre Pra Ver cresceu em visibilidade muito em função da divulgação com a corrida da Assembleia. Toda a renda das inscrições da segunda corrida e caminhada da Assembleia foi doada para essas 3 instituições. Acho que o que a Assembleia faz hoje é mais do que apenas uma corrida. É um incentivo a todas aquelas instituições, pessoas que façam o mesmo, que possam ajudar na inclusão das pessoas com deficiência. É um dia muito feliz, muito alegre, muito animado, mas também um dia que fica marcado na história da Assembleia. A inclusão é uma das principais bandeiras da corrida da Assembleia desde a sua primeira edição em 2024. Este pelotão mostra que ocupar o espaço urbano em uma atividade de congraçamento que promove o bem-estar físico e mental é tarefa para todos. A inclusão não é apenas uma pauta do parlamento, é um compromisso de toda a sociedade. Cada conquista que mostramos aqui é um passo para um futuro mais justo, acessível e humano. Continue acompanhando e participando dos debates pela TV Assembleia, pelo nosso portal e redes sociais. Eu fico por aqui e até o próximo programa.